Vamos lá, esse exercício é semelhante ao das últimas aulas. O que muda, né? O que não muda é que não há mudança de estado físico. Eu estou falando de água líquida e estou falando entre os pontos de fusão e ebulição. Ótimo, isso facilita bastante minha vida. Mas eu acrescentei um gráficozinho aqui do lado para a gente ver o que acontece durante o processo que eu misturo, né, uma certa quantidade, que quantidade eu não coloquei, né? Eu pego uma certa quantidade de massa de água aqui a 20 graus, né, sei lá, 50 gramas, e misturo aqui com 150, só para avacalhar aqui, colocar 3 vezes mais, 150 de água a 80. Vou misturar isso aí e tenho no final aqui 200 gramas de água a uma determinada temperatura. Temperatura de equilíbrio ou temperatura final é a mesma coisa. Então eu tenho essa águazinha aqui, sei lá, essa água 2 aqui, ó, ela vai começar lá em 80 graus, né? Ela vai começar lá em 80, vai ceder calor, que ela tem mais energia, vai ceder calor ao longo do tempo aí. Ela vai ceder uma certa quantidade de calor, beleza? Uma certa quantidade de calor. Calor liberado. Ótimo. Essa aqui é a água, né? Faz de conta que é a água A e a água B. Essa daqui é a água B, de maior temperatura. No mesmo momento aí, né? Vai sair alguém de 20 graus e vai absorver exatamente essa quantidade aí de calor. Ela já está endereçada já. E enquanto ela vai vai ganhando essa quantidade de calor aí, opa, vai ganhando essa quantidade de calor, ela vai aumentando a temperatura até atingir isso aqui. Então essa exata quantidade que o outro lá cedeu é a exata quantidade que a água, primeira águazinha que há, vai absorver. Né? Então vai ter uma troca justa aí de calor. Né? Alguém vai passar uma quantidade, o outro vai absorver direitinho. E eles irão atingir uma temperatura final ou uma temperatura de equilíbrio, que é o objetivo, é determinar que temperatura é essa, tá? Que temperatura de equilíbrio ou temperatura final é essa. Eu coloquei mais ou menos no meio, né? Mas eu deveria colocar mais próximo de para ficar mais, né? Perfeitinho. Eu deveria ter colocado um pouco mais próximo do de 80 calorias. Por quê? Porque 80? Não. Porque eu tenho 3 vezes mais água com 80 graus, a 80 graus Celsius do que a 20. Então eu tenho mais moléculas com energia, com mais energia do que com menos energia. Então esse ponto de equilíbrio é um ponto mais próximo do 80, né? É mais próximo do 80. Beleza? Então a situação é essa. Eu já até tenho o gráfico, ó. Eu só não tenho os valores. Eu não sei que quantidade de calor é essa e não sei que temperatura final é essa. Mas aqui não há mudanças de fase, então foi até fácil desenhar o meu gráfico. Se há mudanças de fase, como o próximo exercício eu já devo colocar gelo, tá? Se há mudança de fase, aí o gráficozinho aqui, o verdinho, que é de menor energia, já deveria começar a cair embaixo. Aí ele deveria mudar de fase primeiro, para depois começar a aumentar a temperatura. Aí vem a questão: será que quem tem energia tem suficiente para derreter o gelo e ainda aumentar a temperatura do gelo? É uma questão importante. Mas vão devagar, né? Vão no ritmo aqui, vão com calma e elegância, né? Com tranquilidade, sem estresse. E vão resolvendo isso aí. Então tá, principal característica de tudo aí. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Todo o calor absorvido, ele é menos o calor liberado. Eu já sei quem vai liberar calor, lógico, quem tem para liberar, né? Quem tem mais energia e quem vai absorver. Já identifiquei que ninguém vai mudar de fase, então eu estou falando tanto de um lado da equação quanto do outro lado. Eu estou falando de um tipo de calor que é o calor sensível, tá? Esse é o calor sensível, esse é o calor responsável por mudanças de
temperatura. Ninguém está mudando de fase por enquanto. Então, sensível. Beleza? Calor específico da água. Bem, as duas aqui estão no estado líquido. Então, é o mesmo para todo mundo. Então, no estado líquido, a água é uma caloria para cada 1 grama. Fazer o quê? Mudar a temperatura 1 grau Celsius. Beleza? Então, eu vou fazer 2 simulados para vocês. Próxima etapa. Eu chamo às vezes de nível 1, nível 2, mas não é nível de dificuldade. Nível 1, isso aqui. Sem mudança de fase, mas um exercício simples. Simples no ponto de vista de exigir um número menor de equações, tá certo? Um raciocínio mais curto, tá? É fácil, não é isso não. E o nível 2 já vai ter mudança de fase, é um pouco mais complexo. Complexo no sentido difícil, não. Envolvendo mudança de fase e variação de temperatura. Uma coisa a mais para você pensar aí. Beleza? Então vamos resolver, né? Quem está absorvendo é a primeira aguinha aqui. Então vamos falar dela. É o MC delta T da água. Vou até colocar do jeito que está no gráfico aqui. Inicialmente aqui. Então quem está absorvendo é a água, a de verdinho aqui, que é o MC. MC delta MC. Ó. E do outro lado eu tenho uma quantidade que está sendo liberada de calor, que é da água B aqui, ó, que também é MC delta T, tá? Aqui é o carinha B e anteriormente é o carinha A, quem está absorvendo, tá? Quem está absorvendo são 50 gramas. Calor específico, está todo mundo no estado líquido? Todo mundo é 1. Variação de temperatura é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio, é justamente quem eu estou querendo aqui, menos a temperatura inicial, que é 20. Tá tudo tranquilo aí, né, galera? Isso é menos o outro, coitado, porque o outro está liberando esse calor, está cedendo esse calor. Então é a massa do outro, 150. Calor específico é exatamente o mesmo, porque é a mesma substância no mesmo estado físico, vezes temperatura final, que eu não sei qual é, menos a inicial dela, que é 80. Dúvidas até aqui? Porque montou a equação, entrou com os dados aí, acabou. O resto agora é só conta. Pode prosseguir? Pode, né? Então tá. Beleza. Tá, vamos. Aqui vai ficar 50, que multiplica a temperatura final, menos 20 aqui. Do outro lado está negativo, 150, que multiplica a temperatura final. Vou simplificar aí para facilitar a nossa vida, tá? Vou dividir os dois lados aqui por 50, tá? Vou dividir aqui por 50. Deixa eu colocar isso mais didático. Vou dividir todo mundo, os dois lados, por 50, beleza? Só para simplificar um pouco aí. Então, de um lado vai ficar só o TF menos 20, que eu eliminei os 50 lá. E do outro lado vai ficar menos 3, né? 3 que multiplica TF menos 80. Atenção aí porque tem um sinal de menos aí, não esquece ele não. Então TF menos 20. Do outro lado eu vou ficar com menos 3 TF e mais 240. Beleza? Passa esse carinha para cá, vai ficar 4 TF. Passa o menos 20 para lá, vai ficar 240 mais 20. Então vai ficar TF, temperatura final ou de equilíbrio, 260 dividido por 4. Beleza? Que vai dar quanto? 62 e uns quebradinhos, né? Tem nada de 62.
a 65, 65, sobrou foi certo? 20, né? Perdão. 65 graus Celsius. Lembra que eu falei que seria uma temperatura mais próxima do 80? Porque eu tinha 3 vezes mais moléculas com maior energia, tá? Então, eu falei que tinha que ser um valor mais próximo de. Se é uma questão de múltipla escolha, nunca um valor exatamente no meio, né? Não poderia ser, por exemplo, no meio aqui seria 50, né? Não pode, tem que ser acima de 50. Então as alternativas de 50 para baixo, você deveria eliminar todas. Então teria que ser os valores acima de 50, entre 80 e 50. Então você já eliminaria muita alternativa, tá? Isso acha que não serve para nada, mas serve para muita coisa. Então eu já eliminaria bastante coisa aí, tá? Se fossem massas iguais, eu nem faria conta, tá? Massas iguais, eu ia somar as duas temperaturas e dividir por 2. 20 mais 80, 100 dividido por 2, 50. Nem ia perder meu tempo se fosse mesma substância e mesma massa. Vai distribuir bonitinho, vai chegar no meio do caminho com temperatura. Temperatura não, perdão. Com temperatura média mesmo, no meio aqui, ó, exatamente no meio, certo? Não foi o caso. Nesse caso aqui eu tenho uma quantidade 3 vezes maior de água com mais energia. Então cheguei mais próximo dele. Dúvidas? Tranquilo? E aí, tudo tranquilo, galera? Bem, o exercíciozinho que eu vacilei e não calculei foi zero, foi 100 aqui, tá? Não gravei, perdão. Aqui foi uma temperatura inicial de 50 e aqui uma temperatura, que temperatura? Uma massa, né? De 150 calorias. Então, gramas, perdão. Aqui eu tenho 200 gramas a uma temperatura, será de quanto? Faço ideia, certo? Então tá aí. O que eu vou fazer? Será que o calor que esse cara vai liberar, tá 100, eu sei que ele tem muita energia para liberar, vai ser suficiente para derreter o gelo? Então tem que fazer um teste. Esse teste consiste em calcular o máximo que a água quente ali poderia perder para saber se é suficiente para derreter o gelo. Por exemplo, para derreter o gelo, eu preciso de uma certa quantidade de energia, que é o ml, fusão. Lembrados aí? Tem que decorar esse fusão? Não, esse L de fusão vai vir aqui na minha prova, no meu teste. São 80 calorias por grama. 80 calorias para derreter cada 1 grama. Então são 50 gramas. Não é 50 não. O último exemplo que eu coloquei foi 100 e 200. Foi porque eu vacilei em alguma pergunta que eu fui fazer, parei a gravação, esqueci de dar sequência à gravação, perdão. Foram 100 gramas, que agora eu lembrei dos valores, e esse aqui foram 200 gramas. Então, quando eu fiz esse aqui, ó, esse cálculo aqui do calor de fusão, foram 100 gramas vezes 80, que é o necessário para cada um, e eu vi que o gelo precisa, só para derreter, não é nem para mudar de temperatura, não. Ele precisa de 8.000 calorias para derreter completamente. Não quer dizer que ele vai aumentar a sua temperatura, a não ser que ele ganhe mais do que 8.000. Se ele ganhar só 8.000, ótimo, o exercício parou aqui. Ué, temperatura final, então, se eu ganhei o suficiente só para derreter o gelo, não deu para aumentar a temperatura dele, então temperatura de equilíbrio, zero. Põe aqui, põe zero e pronto, acabou. A questão é, e se eu tiver calor da água quente mais do que o suficiente, MC delta T. Opa, MC, MC delta T, tá certo? Aí a massa é o dobro, calor específico, estou falando da água líquida, então é 1. Variação de temperatura máxima que ele pode sofrer, máxima, o máximo que ele pode fazer aqui é sair de 100 e chegar até o outro. Né? O máximo que ele pode sofrer de variação aqui é de 100 graus. Né? Então, se ele fizesse isso, eu teria disponível 20.000 calorias.
mais do que o suficiente, galera. Eu tenho mais, vai sobrar 12 mil aqui para quê? Para manter o sistema aí aquecido. Então, são 8 mil calorias disponíveis, tá certo? Disponíveis. Então, vai derreter sim, e ainda vai atingir uma determinada temperatura. Então, observe bem, vai sair de 100 graus Celsius, vai ceder calor pra caramba, esse calor vai fazer com que o gelo, então esse carinha que eu desenhei primeiro aqui é o carinha B, vai fazer com que o carinha A mude de fase, ele vai mudar de fase, e depois que ele mudar de fase ainda vai sobrar energia, não é pouca, 12 mil, para ele aumentar a temperatura. Então até aqui, ó, eu já até sei quanto é, hein? Já eu preciso de 8 mil. 8 mil calorias. Aí eu ainda tenho 12 mil. Só que 12 mil, lógico que ele não vai passar tudo pro gelo e ficar sem nada, né? Então ele troca de lugar com o gelo. Ele vai distribuir entre os dois, né? Para atingir uma temperatura, uma determinada temperatura aqui. E aqui vai chegar ter um certo gasto energético aqui. E aqui vai chegar na temperatura de equilíbrio, na temperatura final. Beleza? O gelo está zero aqui, ó. Tranquilos? Então eu cheguei à conclusão que na minha equaçãozinha lá de calor absorvido, né, igual a menos liberado, eu tenho que tomar muito cuidado. Por que que eu tenho que tomar muito cuidado? Porque eu descobri que do lado de quem vai absorver, além de mudar de fase, ou seja, M vezes L de fusão, ele ainda vai fazer outra coisa. Tá vendo? Não significa que de cada lado da equação tenha só um tipo de calor. Pode ter vários. E se do outro lado eu tivesse como um desafiozinho que eu deixei no final da aula, que vocês não vão ver nessa aula gravada, que eu vacilei aqui, mas vocês já pegaram lá, é o seguinte. Se fosse vapor aqui, né? Se fosse vapor, você teria que mudar de fase e ainda encontrar com gelo, então ainda ia perder temperatura. Então pode ter várias formas de calor de cada lado aqui, né? Várias que eu falo assim, né? Mudança de fase e o sensível. Então além de mudar de fase, ele tem o MC. Olha o MC aí, ó. O MC, que é a variação de temperatura. Agora, do outro lado, há uma vantagem que do outro lado não teve mudança de fase, tem só o MC delta T. Tá certo? Então, essa é a nova equação. Então, muito atentos, por quê? Porque de um lado da equação, se houver mudança de fase, eu posso ter mais de uma forma de variação de calor. Né? Do outro lado também poderia ter, hein? Então tem que ficar esperto que do outro lado também poderia ter. Esse aqui é o carinha A, que muda de fase, e o outro só libera calor. Então eu vou resolver rapidinho aqui, tá? O que a temperatura de equilíbrio, tá certo? Quase que fecha, meu Deus. Cadê minha caixa? Então tá aí. Minha caixinha aqui. Beleza. Então vamos resolver isso aí rapidinho? Vamos, só achar a caneta aqui, né? Então eu vou pegar, de um lado eu vou pegar o calor, tá? Eu vou pegar o calor aqui que é 100 vezes o calor latente de fusão que é 80, já tinha até feito essa continha. Ah lá, tem que aparecer aqui esses números de baixo aí, tá? O teste não é à toa não. Mais o MC delta T, que é a mesma massa, calor específico é 1, e a variação de temperatura, eu não sei, véio. É final menos inicial, que é 0, que é igual ao outro calor, que é menos, né? A massa é o dobro, calor específico é 1, porque mudou de fase, porque está numa fase líquida. Variação de temperatura também não sei, final menos inicial, que é 100, e fechou. Agora é só fazer conta, tá? Aqui, aqueles 8 mil, eles apareceram aqui,
mais, aqui eu já vou fazer direto, 100 vezes TF, ok? Na aula ao vivo lá, saiu mais tanto. E do lado de cá vai ficar menos 200 que multiplica TF, já vou fazer a multiplicaçãozinha aqui, e menos com menos, mais 200 vezes 100. Olha lá os 20 mil aparecendo de novo. Esses números tem que aparecer, o teste que eu fiz aqui, ó, tem que aparecer aqui. Então do lado de cá vai ficar 100 TF, passo de lá para cá vai ficar mais 200 TF, né? Já deu 3 mil aí. E do outro lado vai ficar 20 mil menos os 8 mil, porque 8 mil, gente, vai só para derreter o gelo, tá? Só para derreter o gelo. Então vai ficar 300 TF, vai sobrar 12 mil aqui, para que eles adquiram uma temperatura entre 0 e 100, né? Que no caso aí é 12 mil dividido por 300, simplificou, vai dar uma temperatura de 40 graus Celsius, certo? Eu entrei mais detalhes aí, expliquei com mais calma, discuti melhor o resultado aí na aula ao vivo, mas como eu tive um probleminha aqui na gravação, né, eu dei uma resumida aqui, tá certo? Então, tá aí, fechou? Tranquilos? Eu fui lá e calculei e achei uma temperatura aqui final de 40 graus Celsius. Beleza? Então o gelo derreteu, gastou uma energia bem para saber o valor exato da energia que eu teria que fazer um cálculozinho rápido, que é fazer um MC ΔT do gelo, por exemplo, né? Ou então da outra água, né? Ela saiu de 100 até 40, 60, sofreu uma variação de 60. Então 60 aqui vezes 200 vai dar os 12 mil, né? Que foi a mais aí, foi o que gastou. Então os 20 mil foram distribuídos dessa maneira. Beleza? Então tá aí, galera. Aí eu deixei um desafiozinho no final, que foi essa água aqui, tá? Eu coloquei ela vapor, né? Coloquei uma certa quantidade de vapor, né? Aqui foi líquido, né? E pedi que vocês fizessem um cálculozinho aí. Tranquilos? Então desculpa o probleminha que deu aí na gravação e um abração para todos.